vamos lá, vou trazer aqui o contexto de recrutamento e seleção. Por que é importante eu aplicar o DISC no recrutamento e seleção? Vou começar falando primeiro das dificuldades atuais dessa atividade, dessa função, e depois a gente entra na avaliação comportamental como sendo realmente a solução para esse problema, né? Então, se eu olho hoje para o recrutamento e seleção de muitas empresas que eu atendo aqui nas atividades de consultoria, de mentoria, né, para gestão estratégica de pessoas, a gente vê que muitas das áreas de recrutamento e seleção ainda são muito manuais, o pessoal não usa tecnologia, não tem um processo, de fato, com funil de recrutamento e seleção, né? E isso dificulta, inclusive, a identificação do perfil dos profissionais, porque uma das etapas do seu funil de recrutamento e seleção deveria ser a análise comportamental. E quando eu insiro a análise comportamental dentro do meu funil de recrutamento e seleção, eu começo a trazer mais inteligência para a minha tomada de decisão. Por quê? Eu posso fazer uma primeira avaliação, por exemplo, que é uma avaliação curricular, onde eu estou analisando ali no candidato competências técnicas, né? São qualificações que essa pessoa já teve, experiências passadas que ela já teve, e então eu estou avaliando as hard skills desse candidato. Mas a grande maioria dos processos, eles não olham para as soft skills, ou seja, para as competências comportamentais. E aí mora um grande problema, porque a gente tem uma métrica aí que de 3 a cada 4 demissões, né, em média, que se vê hoje no Brasil, as 3 estão relacionadas com problemas comportamentais. Ou seja, um percentual muito grande das pessoas que nós demitimos hoje nas empresas estão ligadas com questões comportamentais. E se eu não olho para isso dentro do momento da minha contratação, se eu não olho para isso no momento que eu estou trazendo um novo colaborador para dentro da empresa, para saber se essa pessoa tem ou não aderência com alguma área que ela vai atuar, a consequência disso é que daqui a algum tempo eu estarei desligando essa pessoa, porque ela veio com um bom currículo, mas que não teve uma boa adaptação à realidade da empresa. Então, isso é um dos motivos pelo qual as avaliações comportamentais DISC são tão aplicadas no processo de recrutamento e seleção, tá? Então, você identificar a pessoa certa para a vaga certa é extremamente importante. E assim você evita erros de colocar pessoas apenas olhando para o currículo dessa pessoa. Então, esse é um ponto importante aí. Outro ponto aí que vale ser observado é que você, quando usa de avaliações comportamentais, né, de mapeamento DISC durante o seu recrutamento e seleção, você evita contratações que veio por indicação, contratações que veio de um colega que indicou, o gestor que indicou. Você tem como mostrar para os demais colaboradores dentro da empresa se aquela pessoa tem ou não fit comportamental com a vaga. E isso é um grande diferencial, né? Quando nós elaboramos o que nós chamamos de engenharia de cargos, que é você ter uma especificação do cargo, informando lá quais são as competências técnicas e quais são as competências comportamentais que o cargo precisa ter, você consegue olhar para o relatório e fazer uma comparação se você está ou não contratando uma pessoa aderente com aquela engenharia de cargos. Então, você passa a ter um modelo de cada cargo dentro da organização e fazendo essa comparação. Então, isso evita você contratar pelo feeling, aquele sentimento de, eu gostei dessa pessoa, eu acho que essa pessoa vai dar certo nessa função. A gente tem que eliminar os achismos, eliminar os feelings que muitas vezes são distorcidos. Nós temos uma alta tendência a contratar pessoas que são muito parecidas com a gente.
Se eu tenho, por exemplo, um perfil comunicador, que é o I lá do DISC, né, de influência, eu vou gostar de outras pessoas com esse mesmo perfil. Aquilo vai criar mais rapport comigo. Mas a questão que fica é, será que eu preciso contratar um comunicador? Qual é o requisito do cargo? Qual é o requisito do ponto de vista comportamental para essa função? Então, aí é que mora a grande questão, né? Contratar quem eu preciso e não contratar quem eu gostei, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Os RHs ainda erram bastante fazendo contratações de pessoas que eles gostam. Só que a pessoa que você gosta não necessariamente é a pessoa que você precisa. Às vezes a pessoa que no processo de recrutamento e seleção, você nem gostou tanto da exposição daquela pessoa, mas é uma pessoa que tem as competências técnicas exatas para o cargo que você precisa. Então, por isso que a tomada de decisão de quem contratar tem que ser uma tomada de decisão técnica. A gente tem que estar respaldado em alguma avaliação, em alguma tecnologia nos ajudando nesse processo, para que a gente não fique tão refém assim daquilo que a gente acha que é o mais correto. Tá, pessoal? Então, esse é um ponto aí bem importante e que as avaliações comportamentais têm sido utilizadas. E aí faço aqui uma outra observação também com relação a recrutamento e seleção, que muito se erra também quando a gente faz a aplicação do DISC apenas para recrutamento e seleção de cargos de liderança. Eu trago um exemplo aqui, que é uma pergunta que eu faço muito dentro dos meus processos de consultoria em gestão de pessoas. Eu falo para as empresas assim, a sua maior rotatividade, ela está nas lideranças ou ela está no nível operacional? Aonde que você erra mais contratando? E mais de 90% das empresas afirmam que elas têm muito mais rotatividade na base da pirâmide, ou seja, nos cargos operacionais, do que nos cargos de liderança. E aí eu pergunto, então, mas então qual é o sentido de aplicar a avaliação comportamental apenas nos cargos de liderança se você continua errando aqui embaixo? Se a gente for olhar a quantidade de recrutamentos que se faz para cargos de liderança, é muito menor do que os recrutamentos que se faz para cargos de níveis operacionais, né? Se eu falar ali de assistente, analistas, operadores, vendedores, enfim, todos os cargos mais de nível operacional demandam muito mais das empresas. E é aonde mora a estrutura de custo maior de rotatividade. Então, vale muito a pena eu começar a rever esses conceitos para poder ter um processo de recrutamento assertivo, mesmo naqueles cargos bastante operacionais. Tá? E sempre lembrem-se que qualquer colaborador hoje demitido por uma empresa aqui no Brasil, o custo total desse colaborador para a empresa não fica menos do que uns R$10.000. Se você considerar ali 3 meses de salário, sei lá, 2, 3 meses de salário, mais o custo de rescisão, mais as horas dedicadas ao treinamento, as horas dedicadas ao recrutamento dessa pessoa, às vezes o custo que a empresa teve para patrocinar essa vaga dentro de alguma plataforma, algum curso que essa pessoa recebeu durante aquele período que ele ficou de treinamento, os benefícios que ele recebeu, o plano de saúde, enfim, se você planilhar tudo, você vai ver que o custo é muito alto. Então, não usar de ferramentas de avaliação comportamental não faz sentido do ponto de vista de custo, né? Porque o custo a gente já tem hoje. Então, o DISC ele ajuda demais a tomar uma decisão mais assertiva. As empresas melhoram a assertividade do recrutamento e seleção delas em até 70%, tá, pessoal? Essa é uma métrica aí que a gente tem
das empresas que implementam a gestão comportamental no dia a dia, inclusive dentro do recrutamento e seleção. Então, você melhora a rotatividade em até 70%, ou seja, é um número muito expressivo para a gente desconsiderar isso aqui no dia a dia. Tá? Então, isso aqui é uma das aplicabilidades possíveis que nós temos do DISC dentro do contexto organizacional. Vou avançar aqui. E lembrando que recrutamento e seleção, naturalmente, é uma das aplicações que as empresas mais dão importância para o DISC. Então, nós podemos dizer que as próximas 9, às vezes, pode ser até